7 coisas que você deve remover da sua vida, sem avisar a ninguém. Andrew Carnegie. Existem decisões que mudam sua vida, mas ninguém percebe no dia em que você toma. Andrew Carnegie acreditava que as transformações mais poderosas não começam com anúncios. Elas começam com silêncio. O mundo valoriza mudanças visíveis. Novo cargo, novo carro, nova casa, novo título. Mas Carnegie dizia que o verdadeiro salto de nível acontece muito antes disso, acontece dentro da mente, longe dos olhos dos outros. Ele observou homens que enriqueceram, cresceram, se tornaram líderes, e também viu outros com o mesmo talento, a mesma oportunidade, a mesma capacidade em ficarem para trás. A diferença não estava no que eles adicionavam à vida. Estava no que eles tinham coragem de remover. E o detalhe mais importante, eles removiam em silêncio. Sem avisar. Sem postar. Sem discursar. Sem buscar aplauso. Porque Carnegie dizia que quando você anuncia demais suas mudanças, você gasta energia tentando parecer alguém que ainda não se tornou. Mas quando você muda em silêncio, você se torna. E hoje você vai entender as 7 coisas que, se você remover da sua vida discretamente, sua realidade começa a se reorganizar. Não por sorte. Não por milagre. Mas por alinhamento mental. 1. Remova a necessidade de aprovação. Essa é a primeira prisão invisível. Carnegie dizia que a maioria dos homens não fracassa por falta de capacidade e mais por medo de desagradar. Eles pensam: o que vão achar? E se não gostarem? E se falarem mal? E sem perceber, passam a viver segundo o padrão dos outros. A mente que busca aprovação nunca é livre. Ela calcula cada movimento com base na aceitação externa. Mas Carnegie acreditava que crescimento real exige momentos de incompreensão. Quando você começa a evoluir, algumas pessoas se sentem ameaçadas. Outras se sentem deixadas para trás. Outras simplesmente não entendem. E se você parar para explicar cada passo, você não anda. Ele dizia que quem está ocupado construindo não tem tempo para convencer. Então a remoção é silenciosa. Você para de justificar suas escolhas. Para de explicar sua rotina. Para de se defender por estar focado. Para de suavizar sua ambição para caber no conforto alheio. E algo poderoso acontece. Sua mente para de dividir energia entre construir e se explicar. Agora ela constrói inteira. 2. Remova conversas que enfraquecem sua mente. Carnegie era extremamente seletivo com o que escutava. Ele sabia que a mente não filtra apenas informação, ela absorve estado emocional. Se você passa tempo demais ouvindo pessoas que só falam de problemas, fracassos, críticas, injustiças, medos, limitações, sua mente começa a normalizar isso. Você começa a pensar pequeno sem perceber. Carnegie dizia que ambientes não apenas refletem seu pensamento, eles moldam seu pensamento. E aqui está o ponto delicado. Você não precisa brigar. Não precisa anunciar que está se afastando. Não precisa explicar. Você apenas reduz. Menos tempo. Menos exposição. Menos profundidade nas conversas. Isso não é desprezo. É preservação mental. Porque ninguém constrói uma mente de prosperidade vivendo mergulhado em discurso de escassez. 3. Remova o impulso de reagir a tudo. A maioria vive em estado de reação constante. Mensagem chega, reage. Problema surge, reage. Crítica aparece, reage. Notícia ruim, reage. Carnegie dizia que quem vive reagindo vive cansado, mentalmente esgotado e sempre atrasado. Porque reação é movimento sem direção. Ele treinou a mente para pausar. Ele entendia que a primeira resposta quase sempre é emocional, e emoção sem controle custa caro. Quando alguém o provocava, ele não respondia na hora. Quando surgia um problema, ele não entrava em pânico. Quando recebia uma crítica, ele não se defendia automaticamente. Ele observava. Essa pausa criava vantagem. Enquanto os outros se perdiam em impulsos, ele decidia com estratégia. E isso muda tudo. Você não precisa responder toda a opinião. Não precisa reagir a toda provocação.
Não precisa resolver tudo na hora. Quando você remove o vício da reação imediata, sua mente sai do caos e entra no comando. 4. Remova o hábito de consumir mais do que constrói. Carnegie dizia que a maioria vive mentalmente cheia e mais vazia de construção. Informação o tempo todo. Vídeos o tempo todo. Notícias o tempo todo. Entretenimento o tempo todo. A mente fica estimulada e mais não cresce. Ele acreditava que pessoas que prosperam fazem o contrário. Consomem com critério. E constroem com obsessão. Você não precisa anunciar que está mudando. Você apenas troca. 1 hora de distração, 1 hora de leitura útil. Tempo de fuga, tempo de planejamento. Entretenimento excessivo, reflexão estratégica. Pouco a pouco, sua mente deixa de ser espectadora e vira criadora. 5. Remova o medo de ser visto como é diferente. Toda evolução cria estranhamento. Carnegie dizia que quando um homem começa a subir de nível, ele muda o jeito de falar, de pensar, de usar o tempo, de se posicionar. E isso incomoda quem escolheu ficar. Alguns dirão que você mudou. Que está distante. Que está estranho. Mas ele dizia algo forte. O medo de parecer diferente mantém homens comuns. Você não precisa discutir. Não precisa se explicar. Não precisa diminuir sua visão para caber na percepção alheia. Silenciosamente, continue. 6. Remova a procrastinação das decisões que você já sabe que precisa tomar. Carnegie dizia que a mente se enfraquece toda vez que você promete algo a si mesmo e não cumpre. Aquela conversa que você evita. Aquele hábito que precisa cortar. Aquele passo que você sabe que precisa dar. Você já sabe. Mas adia. Cada adiamento é uma rachadura interna. E com o tempo, essas rachaduras viram autossabotagem. Não anuncie a mudança. Apenas faça. 7. Remova a mentalidade de sobrevivência. Carnegie dizia que muitos vivem como se estivessem sempre tentando não perder e em vez de tentando construir. Pensam pequeno. Pedem pouco. Aceitam menos do que valem. Essa mentalidade não aparece externamente, mas controla todas as decisões. Remover isso é um processo interno. Você começa a agir como alguém em construção, não em sobrevivência. E a vida começa a responder. Mas por que tudo isso deve ser feito em silêncio? Porque quando você fala demais, você gasta energia. Quando você anuncia, você busca validação. Quando você se explica, você se enfraquece. Carnegie dizia que mudanças silenciosas criam resultados barulhentos. Andrew Carnegie acreditava que remover essas 7 coisas não muda apenas sua rotina. Muda quem você se torna. E quando a identidade muda, a realidade se ajusta. A maioria das pessoas tenta crescer adicionando coisas. Mais esforço. Mais trabalho. Mais metas. Mais tarefas. Mas Carnegie via o oposto. Ele dizia que o verdadeiro salto acontece quando a mente deixa de carregar peso desnecessário. Porque mente sobrecarregada não constrói grandeza, ela só sobrevive. O que acontece depois que você faz essas remoções? Algo silencioso e mais irreversível. Você começa a notar que você não sente mais necessidade de provar nada. Não se sente mais drenado por pessoas negativas. Não se envolve mais em discussões inúteis. Não sente urgência em responder tudo. Não sente culpa por estar focado. Isso não é frieza. É maturidade mental. Carnegie dizia que homens fortes não são aqueles que falam grosso. São aqueles que não se deixam mover por qualquer coisa. E isso cria uma mudança perigosa para quem está ao seu redor. Você se torna imprevisível para quem vivia do seu padrão antigo. A psicologia por trás da mudança silenciosa. Carnegie entendia algo que hoje a psicologia confirma. Quando você anuncia uma mudança, você recebe uma recompensa emocional antes do resultado existir. E isso engana o cérebro. Ele dizia que quando você fala demais sobre o que vai fazer, você sente a sensação de conquista em sem ter feito nada. Isso reduz a ação. Mas quando você muda em silêncio, toda a energia vai para a construção. Sem distração. Sem vaidade.
sem performance. Você não está tentando parecer alguém melhor. Você está se tornando. O que essas remoções fazem com sua mente? Elas criam 3 transformações poderosas. 1. Clareza. Quando você para de se explicar, de reagir, de consumir excesso, de ouvir negatividade, sua mente desacelera. E mente desacelerada enxerga padrões. Você começa a perceber onde perde tempo, onde se sabota, quem te fortalece, quem te enfraquece, o que realmente importa. Clareza é poder. E Carnegie dizia que pessoas confusas vivem cansadas, pessoas claras vivem focadas. 2. Força interna. Quando você remove a necessidade de aprovação, você para de ser emocionalmente refém. Agora decisões não são baseadas em aceitação, mas em direção. Isso cria uma sensação nova. Autonomia mental. E isso é raro. A maioria das pessoas vive emocionalmente pendurada nos outros. Opiniões afetam. Comentários abalam. Críticas derrubam. Mas quando você remove essa dependência silenciosamente, algo acontece. Você passa a agir com base no que constrói seu futuro, não no que protege seu ego. 3. Consistência. Quando você remove distrações mentais, você não precisa de motivação para agir. Você age porque faz sentido. Carnegie dizia que homens que prosperam não dependem de picos emocionais. Eles dependem de estrutura mental. E estrutura mental nasce de eliminação, não de acúmulo. Por que a maioria nunca faz isso? Porque essas remoções exigem algo que poucos querem enfrentar. O desconforto de crescer. Quando você para de buscar aprovação, algumas pessoas se afastam. Quando você para de entrar em conversas negativas, você se sente deslocado. Quando você para de reagir, parece distante. Quando você para de se explicar, parece arrogante. Mas Carnegie dizia: a maturidade muitas vezes é mal interpretada por quem ainda não chegou lá. E aqui está o ponto decisivo. Se você voltar ao padrão antigo para manter aceitação, você troca crescimento por conforto. A identidade nova que nasce disso. Depois dessas remoções, você não se sente remotivado. Você se sente alinhado. E alinhamento é muito mais poderoso. Você acorda sabendo o que importa. Seu tempo fica mais valioso. Sua atenção fica mais protegida. Seu pensamento fica mais estratégico. E sem perceber, você se torna alguém que não entra em drama. Não reage impulsivamente. Não se distrai com tudo. Não precisa se justificar. Não vive buscando validação. Isso não é frieza. É liderança interna. E Carnegie dizia que quem não lidera propriamente será liderado pelo mundo. O efeito invisível dessas mudanças. Você pode não ver no dia. Mas semanas depois, sua produtividade muda. Sua energia muda. Seu foco muda. Seu padrão de decisão muda. E então, meses depois, oportunidades diferentes começam a aparecer. Não porque o mundo mudou, mas porque sua mente mudou o tipo de oportunidade que você reconhece. Carnegie dizia que o mundo responde ao padrão mental que você sustenta. Quando sua mente para de operar no modo sobrevivência, ela começa a operar no modo construção. E aqui está a frase final que Carnegie deixaria para você. Não anuncie que está mudando. Mude. Não explique seu foco. Construa. Não prove que você evoluiu. Evolua. Porque quando a mudança é real, os resultados falam. Mesmo que você nunca diga uma palavra. Andrew Carnegie dizia que a maioria das pessoas tenta mudar de vida sem mudar o padrão interno que mantém a vida exatamente como está. Elas querem novos resultados, mas mantêm os mesmos ambientes, as mesmas conversas, os mesmos hábitos emocionais. E isso cria um ciclo invisível. A vida muda por fora por um tempo, mas sempre volta ao mesmo nível. Por isso Carnegie falava sobre remover coisas sem avisar. Porque o anúncio é ego. A remoção é identidade. O que começa a acontecer quando você faz isso por algumas semanas? Você percebe algo curioso.
Você começa a ter menos conflitos, menos desgaste emocional, menos urgência artificial. Mas ao mesmo tempo, mais foco, mais tempo útil, mais clareza, mais controle. E isso não acontece porque você fez algo extraordinário. Acontece porque você parou de alimentar o que te enfraquecia. Carnegie dizia que muitas pessoas não estão cansadas pelo que fazem. Estão cansadas pelo que toleram. A remoção muda a sua percepção do mundo. Quando você deixa de se envolver com negatividade, você começa a perceber oportunidades que antes ignorava. Não porque elas surgiram agora, mas porque sua mente não está mais ocupada reagindo. Carnegie dizia: a mente reativa não constrói. Ela apenas sobrevive. Mas quando você remove distrações emocionais, sua mente entra em estado estratégico. E é aí que decisões melhores começam a surgir. Você começa a dizer não com mais facilidade. Isso é uma consequência direta dessas remoções. Antes você dizia sim para não desagradar. Sim para não parecer egoísta. Sim para não se sentir excluído. Agora você diz sim apenas para o que constrói seu futuro. E Carnegie dizia que a qualidade da sua vida é determinada pela qualidade dos seus nãos. Quanto mais você cresce, mais você precisa proteger seu tempo, sua energia e sua atenção. O silêncio se torna sua vantagem. A maioria quer ser vista mudando. Você estará ocupado mudando de verdade. Carnegie observava que pessoas que crescem em silêncio criam algo muito poderoso: imprevisibilidade. Ninguém sabe exatamente o que você está fazendo. Ninguém sabe seu próximo passo. Ninguém acompanha seus ajustes internos. E isso te protege de comparações, interferências e sabotagens externas. Você não precisa defender sua visão. Você só precisa construí-la. Seu padrão emocional começa a se estabilizar. Esse é um dos maiores sinais de que você está evoluindo. Coisas que antes te abalavam agora passam. Comentários passam. Críticas passam. Pequenos problemas passam. Não porque você ficou indiferente, mas porque sua mente parou de tratar tudo como urgente. Carnegie dizia que maturidade mental é saber o que merece energia e o que não merece. Você começa a viver com intenção. Não mais no automático. Cada escolha começa a ter direção. Com quem você fala? O que você consome? Onde você investe tempo? Como você reage? Nada é mais aleatório. E isso cria uma sensação diferente de vida. Menos caos. Mais comando. Carnegie acreditava que pessoas que dominam a mente não são controladas pelas circunstâncias, elas respondem a elas com estratégia. O mundo começa a te tratar diferente. Esse é o efeito que poucos percebem. Quando você muda seu padrão interno, seu comportamento muda. Sua postura muda. Sua comunicação muda. Sua forma de decidir muda. E as pessoas começam a perceber isso. Algumas se aproximam. Outras se afastam. Mas Carnegie dizia que isso é natural. Crescimento não é sobre manter todos ao redor. É sobre alinhar quem fica com quem você está se tornando. Você para de se sentir atrasado. Esse sentimento desaparece. Porque agora você está construindo, não apenas reagindo. Carnegie dizia que quem vive reagindo sempre se sente atrasado. Quem vive construindo sabe que está no processo. E isso traz paz mental. Você percebe que não precisa de motivação constante. Isso é sinal de estrutura mental. Você não age mais porque está animado. Você age porque decidiu quem quer ser. E identidade sustenta ações quando emoções falham. Carnegie dizia que disciplina é a ponte entre quem você é hoje e quem você quer se tornar. O maior efeito de todos. Você começa a confiar em si mesmo. Cada vez que você cumpre o que decide em silêncio, sua mente registra: eu faço o que digo. Isso constrói autoridade interna. E quando você confia em si mesmo, decisões ficam mais rápidas, mais firmes e mais alinhadas. A dúvida diminui. A ação flui. E aqui está a verdade que Carnegie deixou implícita.
A maioria das pessoas quer mudar de vida, mas não quer abrir mão das coisas que mantêm a vida igual. Remover é desconfortável, mas libertador. E quem faz essas remoções silenciosas não apenas melhora de vida, se torna alguém capaz de sustentar o crescimento quando ele chega. Última reflexão. Você não precisa contar para ninguém que está mudando. A mudança real não faz barulho. Ela reorganiza sua mente. E quando a mente se organiza, a vida se alinha. Andrew Carnegie não falava sobre isso como técnica. Ele vivia isso como princípio. Porque no fim, não é o que você adiciona que muda seu destino. É o que você para de carregar.